dar início à nossa escola bíblica dominical. Vou pedir para o irmão Alexandre iniciar com a oração. Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado pela escola dominical. Eu posso estar conosco nos louvores, hinos, obrigado pela palavra e também. O Senhor também nos vai parar na volta dos nossos lares e conosco no restante deste domingo até a noite. Inclusive o Senhor do mal e vamos prosseguir isso que nós oramos e Amém. Vou pedir para os irmãos colocarem de pé para a gente cantar a primeira canção, voz de melodia, Guarda o Meu Coração. Vamos fazer a leitura alternada. Os próximos slides vão ter aí a demarcação de dirigente, homens, mulheres, todos. Então, conforme o tipo, a gente faz a leitura, ok? No livro de Lamentações, do capítulo 3, versículo 25 ao 33. Então, inicia assim: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Sente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que fere, parte-se de afronta. Pois o Senhor não rejeitará para sempre. Pois
ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece contrário aos filhos dos homens. Amém. O próximo cântico é Regozijo em Deus, 326 do Voz. Deus nada faz sem um plano ou razão, quando prova seu servo e dá formação, dá graças a Deus quando teste se faz, em trevas usa sua paz. Regozija em Deus, que Ele nos faz, Ele sabe o fim do caminho entre nós, pois ao te provar, purificar, qual então serás. Quando as trevas à frente se impõem, eu olho pra cruz que o Calvário expõe. Submeto meu mestre, não olho pra trás, a paz e o medo desfaz. Regozija em Deus, que Ele nos faz, Ele sabe o fim do caminho entre nós, pois ao te provar, purificar, qual então serás. Sim, posso ver provações vem de Deus, que amor fortalece e limpa os seus. Meu Pai sempre faz o melhor, sim, eu sei. Eu limpo, mas tudo darei. Regozija em Deus, que Ele nos faz, Ele sabe o fim do caminho entre nós, pois ao te provar, purificar, qual então serás. Amém, irmãos. Seguindo para o versículo do mês, Romanos capítulo 8, versículo 29. Bom, vamos ler ele. Romanos 8, 29. Porque os grandes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Alguém já tem ele de cabeça já, de cor? Mais ou menos. Quer tentar? Sim, pode falar. Show. Os que antes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. Amém. É mais ou menos, tá vendo? Aí sim. É Romanos 8, 29. Muito bom, irmão. Depois a gente vai dar uma lembrancinha aí pra você. Hoje eu esqueci de treinar lá um pouquinho antes. A gente passou verdade, a gente não passa mais vai passando dos 50, dos 60, depois vai caindo.
melhor que eu. Sim. Bom, irmãos, sejam bem-vindos. Seguindo a parte de avisos, hoje à noite, 7h30, tem um culto de adoração. Segunda, a gente tem a aula de música às 19h, quarta-feira, culto de oração, sábado, reunião de adolescentes, vai começar às 5h, ok? Ok? E jovens e adultos, nesse sábado a gente vai ensaiar a cantata, vai começar às 7h, ok? Nesse próximo sábado. Hã? Bem lembrado. O pastor Asa, ele enviou as canções, né? E realmente a gente precisa ouvir as canções durante a semana para quando a gente chegar no sábado a gente fazer aquele ensaio em conjunto. Dia 15 de dezembro vai ter a cantata das crianças e dia 22 de dezembro vai ter a cantata dos jovens e adultos. Esse é 7 meses, vai estar no domingo, tá? É, 30 de novembro a gente vai ter o último Confra Jovens do ano, dos jovens. Vai ser lá na Igreja Batista Fundamental de Catalão. Vai começar às 8h e o valor é de R$40 para os mantimentos, a alimentação e a preparação que eles estão fazendo. A parte de transporte, as nossas igrejas aqui já financiou, já pagou o ônibus, tá? E se tiver algum jovem interessado, conversa com a gente, que a gente se organiza. Os irmãos ouviram? Para o jovem que estiver interessado em participar, precisa se posicionar aí até nessa quarta-feira, tá? A parte de dízimos e oferta, Mateus 6,33 diz assim, ó: mas buscai primeiro o reino dos céus, de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Enquanto aqueles que queiram ofertar, tanto pelo Gas of Laço, então com o QR Code da igreja, eu vou pedir aos outros irmãos, se puderem, ficarem de pé para a gente estar louvando a Deus. Os Passos do Justo, 77 do Voz de Melodia. As noites ao dia, as mãos a chegar, fazes seguir teu perfeito brilhar. Eis-me em tristeza, sem grande dor, no sol e chuva servir ao Senhor.
Amém. Pediu o irmão Lamoniel para orar pelo dízimo e pelas ofertas. Sim. Oremos. Ó Senhor Deus, tu és grandioso, maravilhoso, Pai para os céus. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado pela proteção. Pelo limite, Senhor, coloca no nosso meio cada dia. Pela liberdade espiritual, Senhor, por estar em nós. Ó Pai, abençoe o dízimo e oferta que é para a tua obra. Obrigado. Envia o nosso coração e que o Senhor possa fazer com que nós sejamos sempre fiel ao Senhor na tua obra. Ó Pai, abençoe todos os irmãos aqui e abençoe também as demais donações do culto, principalmente a mensagem e também a escola do nosso Tribunal do Espírito. Tudo que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. É sempre o mesmo, no 111 do Voz de Melodia. Amém. Eu entrego a palavra para o pastor Jamil. Bom dia, irmãos. Lamentações 3, 25 a 28. Lamentações 3, 25 a 28. Assim diz a palavra do Senhor. Bom é o Senhor para com os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ok?
Então vamos, irmãos, agradecer a Deus pela palavra dele e pedir que o Senhor possa estar abençoando este estudo da palavra. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos no teu nome. Eu agradeço, Senhor, pelos irmãos que o Senhor trouxe aqui hoje, por todas as crianças, adolescentes, jovens. Nós agradecemos, ó Pai, pela palavra do Senhor, que temos o privilégio de estar meditando nela, e sobre esse assunto, ó Pai, sobre a prática do silêncio como uma disciplina espiritual. Esteja cuidando de nós, ó Pai, para que realmente nós possamos fazer o propósito firme de procurar esta prática. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje nós vamos estar no último estudo, então nós vamos estar fazendo as sugestões práticas de como colocar em prática, como que isso vai se efetivar, como é que eu posso realmente planejar para que eu coloque em prática essa verdade bíblica, a prática do silêncio para alcançar uma vida de piedade. Então, algumas pessoas gostam dessa disciplina, admiram essa disciplina e admiram as pessoas que as praticam, mas elas mesmas contemplam de longe sem praticar, sem preocupar, ou talvez preocupando, mas nem sem saber o que fazer. Então agora nós gostaríamos de ver algumas sugestões práticas para você. Então vamos lá. Em primeiro lugar, irmãos, vamos começar com 1 minuto. 1 minuto por dia. Certo? Faça isso. É como se, vocês já viram ali quando eles fazem no estádio, quando tem milhares de pessoas no estádio, falam, vamos fazer um minuto de silêncio por causa disso. E geralmente é uma pessoa conhecida e as pessoas respeitam. Um estádio que é muito barulhento, de repente fica naquele silêncio ensurdecedor. Então aqui está falando para nós que eu vou praticar o silêncio. Quando fala de silêncio aqui, eu não vou pensar em nada também, porque o silêncio não é só eu não falar, é também eu não pensar em nada, só ouvir. Só ouvir. Comece com 1 minuto. Ouve. Só isso. Certo? Então, você é capaz de fazer isso? Então, se você acha difícil, comece com 1 minuto. Certo? Para que você realmente possa começar a ter essa prática na sua vida. A seguir, depois que você faz essa prática, você vai aumentar, certo? Você agora já tornou, você consegue todos os dias, você conseguiu 7 dias da semana, então agora você vai aumentar. Então, eu vou passar para 2 minutos. Então isso é importante. Então estabeleça então períodos de silêncio e solidão diários. E às vezes então você começar já depois, num outro momento, a ter mais períodos de você ficar dessa forma. Os homens, as mulheres que vão crescer em Cristo são aqueles que reservam tempo diário a sós com Deus. Somente assim nós podemos. Então, o tempo de silêncio de todas as coisas exteriores para a absorção da Bíblia e oração diária. Então, aquele minuto que você vai estar, ou 2 minutos você vai estar realmente deixando que Deus fale no seu coração. Em seguida, você pode estar meditando na sua palavra. Então, nessa solidão é que reside então a oportunidade para a adoração. Então, nesse momento você já vai
depois que você tem isso, Deus começa a falar no seu coração, isso vai lhe dar oportunidade para você adorar a Deus. Então, adoração privada, adoração você e Deus. Whitney, que é o autor do livro Disciplinas Espirituais para o Viver de Piedade, ele diz o seguinte: o diabo ele monopoliza 3 elementos: barulho, pressa e multidões. Para estar ciente do poder do silêncio, ele fará de tudo para providenciar muito barulho. Esses momentos a sós com Deus é precioso. Então, dependendo do horário que você escolher, não é o horário apropriado, terá muito barulho. Dependendo do lugar que você escolher, talvez não é apropriado. Então você tem que pensar no lugar e na hora, certo? Então, aqui eu tenho, onde eu estou aqui morando, nós temos 2 lugares. No meu escritório, lá em cima, quando as outras pessoas ainda não acordaram, certo? Ali dá para ter essa prática. Mas depois, aqui embaixo também temos o privilégio de ter, mesmo durante o dia, de ter o silêncio aqui, fora os barulhos dos carros, tudo, mas ali no fundo tem menos barulho do que aqui. Então aqui nós teríamos, qualquer um de nós da nossa família teria, nós 3 teríamos esses 2 lugares, certo? Então é importante que eu pense nisso, certo? Que eu pratique isso. Você vai estabelecer o seu próprio lugar. Então, essa disciplina do silêncio e da solidão, ela é importante para que você seja sensível à voz do Senhor. Então, isso é muito importante, porque nós vamos dizer o seguinte: você tem que retirar-se para ficar em silêncio e a sós com Deus. Você está num lugar tranquilo para um tempo mais prolongado com Deus. Você começou em silêncio, aí você vai meditar, aí você vai ver o que a palavra de Deus ensina, você vai estar em oração. Então essa é uma oportunidade. E você vai estar avaliando o seu dia que passou, ou o seu dia de ontem, e você vai estar agora começando outro dia, orando para que Deus lhe dê a graça de viver aquele dia no Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Lembre-se que você tem 3 inimigos sempre querendo te destruir. Você tem o diabo, que é uma pessoa. Você tem o mundo, que é um sistema, certo? Vários sistemas, né, que também é nosso inimigo. Por isso que a Bíblia fala para nós realmente não amar o mundo nem as coisas que é no mundo. E o mundo hoje está muito mais perto dos crentes. O mundo hoje está muito mais presente e distraindo os crentes. A nossa luta é o seguinte: às vezes quando eu estou preparando a mensagem, às vezes você vê como a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes estou preparando a mensagem, eu tenho dúvida ali numa palavra ali da Bíblia. Eu pego meu celular e vou lá, consulto aquela Bíblia. De repente aparece uma coisa lá, eu já clico naquela coisa, será que é isso? E se eu não tomo cuidado, de repente eu vou partir para outro, me distrair. O mundo está muito presente. Então, nesse momento a sós com Deus, é preferível não usar o celular de forma nenhuma. Se você tiver uma dúvida, certo? Não dá para resolver, escreva a dúvida para você não esquecer. Se você tiver boa memória, tudo bem. Mas se você não tiver uma memória tão boa, você escreva, depois você pesquisa, para não atrapalhar aquele tempo.
tá? Porque é um tempo seu e de Deus, certo? Então é muito importante. O outro inimigo, nós falamos então do diabo e do mundo, o outro inimigo é a sua carne, a minha carne. Por que nós deixamos às vezes o celular nos distrair? Porque as coisas agradam a nossa carne. Lembre-se, eu vou dizer até uma oração que nós não precisamos fazer. Senhor, me transforma. Não precisa fazer isso. Senhor, mata-me. Faz com que o meu velho homem morra. Eu quero que ele seja morrer a cada dia. É isso que a palavra de Deus fala. Que nós façamos morrer a nossa natureza pecaminosa. Nossa natureza, nosso velho homem, ele não tem conserto. Você não pode mudá-lo. Ele não tem jeito de você modificá-lo. O que você pode fazer, que muitos crentes fazem, é camuflar. E isso é ruim, porque vai ser uma espiritualidade, eu estou falando entre aspas, carnal. Espiritualidade carnal não é espiritualidade, né, gente? Mas é uma aparência de espiritualidade, porque está sendo na carne. Esse inimigo nosso, a carne, ele é muito sutil. Nós não podemos simplesmente ignorá-lo. Fazer morrer cada dia nosso velho homem. Agora, para a gente fazer morrer, nós temos que fazer viver mais. Então, quem é que vai ocupar o lugar da nossa carne? Como João Batista disse, convém que ele cresça, Cristo cresça, e eu diminua. Isso é importante saber que para o Senhor Jesus Cristo ocupar, para Deus ocupar mais a nossa vida, o máximo que puder na minha vida, na minha mente, na minha vontade, nas minhas emoções, no meu fazer, no meu fazer diário, é necessário então que eu saiba como realmente fazer morrer cada dia ou diariamente o nosso velho homem. Então esse é o inimigo que eu não posso desprezar, certo? Então não adianta nós falarmos para Deus: ó Deus, me transforma, então porque ele não adianta transformar o seu velho homem, certo? Ele não pode ser transformado. Lembre-se bem disso, tá? Esse tempo que eu vou passar com Deus vai ajudar muito, eu vou dizer, é essencial para que você seja então controlado e cheio do Espírito, ou controlado cheio do Espírito Santo, para que ele preencha todos os lugares da sua vida, para que você não dê espaço para a sua carne, para que nós não demos espaço para a nossa carne, porque a nossa carne, ela tenta sobreviver, ela tenta ainda estar fazendo e tendo controle. E é o pecado que está na carne, ele que está realmente tentando ter o controle e nos escravizar novamente. Lembra que nós estudamos em Romanos que nós não somos mais escravos do pecado, certo? Nós não temos que obedecer às suas paixões, porque o pecado ele usa exatamente a nossa carne, porque o pecado está entranhado na nossa carne. Lembra que a carne então seria aquelas ações do velho homem que tem que morrer. Então, enquanto eu estou nesta vida, eu ainda estou no corpo de Adão. Este corpo da carne, ele realmente não é amigo de Deus, ele é inimigo de Deus. Então, por isso que a Bíblia fala, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não há como você estar na carne
e estar em comunhão com Deus. Não há como você fazer alguma coisa pela carne e estar em comunhão com Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós criamos um jeito de ser crente de forma carnal, fazendo as coisas do meu jeito, do meu jeitinho. Você não tem, eu não tenho, não posso e não tenho esse direito de fazer as coisas do meu jeito. Isso aplica-se também na hora que você for estudar as Escrituras. Aí eu penso assim, eu penso daquele jeito. Não importa o que você pensa. O que a palavra de Deus está ensinando? Eu sei que algumas passagens, às vezes, as pessoas interpretam de um jeito, outras interpretam de outro jeito. Mas eu tenho que chegar diante das Escrituras de uma forma bem disposto a aprender do Senhor o que Ele está nos ensinando. Aí eu ficaria livre de heresias, né, e outras interpretações que eu diria que não é heresia, mas são erros teológicos que a pessoa às vezes pratica, talvez por simplesmente ir demais na sua lógica. A lógica humana, ela é carnal. Então a pessoa pega, ela tem uma coisa, não, isso aqui é certo. Aí ela nega uma doutrina para manter a sua lógica. Às vezes tem determinadas coisas que a nossa lógica não funciona em relação a Deus. Certo? Nós vamos começar a estudar hoje, né, lá em Romanos 8, 29 e 30, sobre alguns assuntos importantíssimos, como predestinação, eleição, a chamada, como Deus vê, como Deus nos conheceu antes, né? Aquele que antes conheceu. Temos que entender o que a palavra de Deus está dizendo. E são assuntos importantes, mas que existem mais pessoas interpretam isso de forma diferente. Hoje nós vamos entrar nesse assunto, mas hoje nós vamos simplesmente ver qual que é a postura que eu tenho que ter para estudar uma coisa mais complexa, mais difícil. Então hoje nós vamos estudar mais a postura. Como é que eu devo estudar a palavra de Deus? Uma das coisas está aqui já, certo? Eu não posso chegar diante de verdades que às vezes duas verdades que andam paralelas, mas que são duas verdades. Então eu não posso pegar essa verdade aqui, ignorar outra coisa aqui e dizer e falar assim, isso aqui está errado, isso aqui é errado, isso aqui é um erro, ou então isso aqui é uma heresia. Tem gente que chega a falar isso. Eu já vi gente pegar a Bíblia ACSL e dizer o seguinte: a quem usa a Bíblia atualizada é uma heresia. Que isso? Eu vi pastor falando isso. Eu estou lendo ultimamente na Bíblia da ACL mesmo, né, gente? Que fala. Corrigida Fiel. E eu vou dizer assim, a tradução dela, muitas vezes, às vezes ela é fiel, mas às vezes a outra é mais fiel. E a tradução dela tem muita terminologia que às vezes não é do Brasil, é de Portugal. Que eles tentaram manter tanto que tentaram deixar lá o João Ferreira de Almeida era português, certo? E às vezes ainda está aquele jeito português de falar, do português, né? Do português brasileiro. Então, a gente não pode ficar tão radical. Isso aqui é uma coisa simples, né? Aliás, não é tão simples quando eu penso assim, não vou pegar a Bíblia da linguagem de hoje. Aí já é um problema, porque às vezes a Bíblia da linguagem de hoje já é quase que uma paráfrase, né? Então, só para a gente entender aqui. Então, eu vou entrar dentro de um assunto. Então eu posso estar com a mente não aberta para qualquer heresia, mas eu tenho que estar com o coração disposto para Deus falar comigo a verdade, tá bom? Temos que ter lugares especiais, já falei. Negocie as responsabilidades diárias. Então aqui, uma coisa para os maridos, tá?
Você tem que, a Bíblia manda você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, às vezes, a cultura nossa, assim, o marido trabalhou, eu trabalhei, ela ficou em casa à toa, então ela que tem que fazer todas as coisas. Opa, ela não ficou à toa. Às vezes ela tem criança, ela tem a casa para arrumar, tem isso, tem aquilo, tem muita coisa. Então, o que é? Nós vamos você vai ter que negociar para que ela tenha tempo, porque você tem que amar como Cristo amou a igreja. Você está propiciando tempo para ela crescer espiritualmente? Ela está tendo tempo para crescer? Ela está tendo tempo para poder ficar sós com Deus? Você precisa fazer isso. Porque você, marido, é responsável pelo crescimento espiritual da sua esposa. Não estou dizendo que você é responsável se ela não quer crescer, não. Você tem que amá-la. Lembra como Cristo amou a igreja? Cristo deve amar a igreja, Cristo amou a igreja para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, imaculada. Não é assim que é esse o objetivo de Cristo? Não é dessa forma que eu tenho que amar a minha esposa? Está no mesmo contexto, não está? É assim que eu tenho que amar a minha esposa. Então, para apresentá-la a Deus, uma esposa gloriosa, tal, que glorifique a Deus, então eu tenho que propiciar tempo. Então, talvez você vai ter que negociar, esse tempo é eu e Deus. E da mesma forma a esposa, certo? Tem que saber, ele trabalhou o dia inteiro, também ele vai precisar de um tempo com Deus. Então, ambos vão precisar de tempo com Deus para meditar e fazer a vontade de Deus. Isso é a vida cristã, na prática. Tá certo? Então você negocia. Lembra que lá em 1 Pedro fala de como que se construiu o templo. Uma coisa interessante, quando estava construindo o templo, fazia assim, edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouvia na casa quando edificavam. Hoje que se constrói sem barulho na obra, Alexandre, não tem jeito. Mas olha como eles tiveram respeito, que estavam construindo a casa de Deus. Eles não fizeram nenhum barulho. Claro que devia ter algum, mas não tinha barulho de martelo, nem de machado, que podia ser feito fora, foi feito fora para não ter barulho na obra. Tanto era a reverência que eles tinham, que estavam construindo o templo de Deus. Então nós vamos chegar na presença de Deus, lá com a música no meu ouvido, mesmo que seja música boa, música clássica, ou você vai chegar na presença de Deus com alguma coisa ali na sua, te atrapalhando? Não. Você chegar em silêncio e a sós. Isso é importante. Então lembra desse 1 Pedro 6, 7, né? Então tenha tempos diários de silêncio. Então o nosso templo espiritual é moradia do Espírito Santo. Então lembra que estava construindo o templo e ficava em silêncio. Qual que é o templo hoje? O seu corpo. Então eu preciso estar construindo, edificando a minha vida espiritual, procurando não ouvir, procurando não me deixar atrapalhar a fala do mundo, a minha carne e o diabo. Isso é importante. Então, conclusão: quanto mais ocupados estamos, quanto mais barulho enfrentamos, maior será a nossa necessidade de estar a sós e desfrutar um gostoso silêncio. Como é bom! Já viu como quando o vizinho põe aquela coisa barulhenta, de repente para aquele barulho? Assim, nossa, mas como é bom o silêncio! Como é bom o silêncio! Como é bom o silêncio para o descanso do corpo, para a reposição das forças,
E o mesmo se aplica para a nossa alma. Como é bom o silêncio para a nossa edificação espiritual. Lembra que nós estamos numa guerra espiritual. E essa guerra é contra aqueles 3 inimigos que eu mencionei. Certo? A carne, o diabo e o mundo. Então preciso estar realmente equipado, preparado para a guerra. Precisamos retirar de nós, ou nos retirar e todas as coisas que nos atrapalham, para estar a sós com Deus, para termos aquele combustível espiritual que é a palavra de Deus. Então eu preciso tirar as coisas para que possa penetrar a palavra de Deus. Lembre-se, hoje em dia nós estamos tendo uma igreja que está sendo influenciada pelo mundo. Uma igreja que não está sendo espiritual. Certo? Então a igreja hoje, ela realmente está, em vez da igreja influenciar o mundo está influenciando a igreja. E então o mundo que está trazendo as suas coisas para cá. Antigamente era diferente. Antigamente se fala assim, as pessoas cantavam, vencendo vem Jesus lá, lá no mundo. Sim, mas eles pegavam, essa música foi criada na igreja e eles cantavam lá, a igreja influenciando o mundo. Hoje está ao contrário, né? Então, se nós estivermos aqui, de repente as pessoas estão lá cantando as nossas músicas, amém, ótimo. Se as pessoas estiverem no mundo cantando as nossas músicas, vai ser muito bom. Então isso é importante. Então, se eu chegar a exaustão, se eu chegar a ter o tempo a sós com Deus, eu preciso estar realmente cada vez mais me abastecendo das coisas espirituais. Então nós precisamos cada vez mais disso. Cuidado então com a nossa racionalização, cuidado com a nossa lógica. Temos que tomar muito cuidado para que eu não tenha um tipo de crença que me faz acreditar que eu sou espiritual, sendo que eu sou carnal. Os fariseus, isso é prática dos fariseus. Os fariseus achavam que eram pessoas espirituais, eles estavam sendo sinceros. Quando diziam que eles faziam as coisas que praticavam a lei. Mas eu estar sendo sincero não quer dizer que eu estou certo. Eu posso estar sendo sincero e estar fazendo tudo errado. Sinceramente errado. Entende? Então não é isso, eu fui com toda a nossa sinceridade do meu coração. Você tem que ir a sua medida, saber que você está certo ou não, é a palavra de Deus, não é a sinceridade do seu coração. Claro que eu tenho que estar sendo sincero mesmo diante de Deus, eu posso ter hipocrisia, tudo, só que mesmo a sinceridade, às vezes, se você não tiver a palavra de Deus como a sua base de fé e prática, a sinceridade não vai resolver seu problema, não. Você tem que ser sincero, mas basear nas Escrituras. Então veja, temos hoje indivíduos fracos e igrejas fracas, porque o padrão não é mais Cristo. Então, por isso que às vezes as igrejas são fracas, porque tem indivíduos fracos, e aí vai ter indivíduos fracos e igrejas fracas. Se você começar a falar da igreja, mas essa igreja é muito, muito carnal, aí você tem que analisar você em primeiro lugar. Você não é carnal? E eu tenho certeza que as pessoas que não são carnais começam a influenciar os outros, vai ter muita influência.
Então lembra de Efésios 4:13, vou encerrar com essa passagem aqui. Efésios 4:13 a 16. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento. Não, da plena. Amém. Vou começar a ler de novo aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo daquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, só essa passagem aqui dá umas três mensagens. Mas nós vamos ficar só no geral para lembrar o seguinte: nós precisamos, o nosso alvo é chegar à plenitude do conhecimento de Cristo. Nosso versículo-chave fala isso também, não fala? Nosso versículo que nós estamos memorizando fala a mesma coisa que aqui. Até que todos cheguemos à perfeita varonilidade da plenitude de Cristo. E aí que fala para quê? Para que nós sejamos como meninos, agitados por todo vento de doutrina. Aí vem uma outra, se você está bem com Deus e na palavra, firmado na palavra, vem alguém falando, tentando te falar alguma heresia, você não vai ficar por todo vento de doutrina. Isso aqui é melhor. Aí eu estou na dúvida. Na dúvida às vezes é até razoável, mas você não pode ficar na dúvida a vida toda sobre determinada coisa. Você tem que orar, buscar Deus, até que Deus lhe dá a convicção, certo? E aí, irmãos, quando cada pessoa faz isso, cada pessoa da igreja tem esse objetivo, nós vamos ser, que ele está falando aqui, como um corpo. Cada junta vai funcionar bem, certo? Um corpo, eu vou dizer assim, um corpo jovem, né? Já não é um corpo de um idoso que já não funciona tão bem, né? A igreja tem que ser uma igreja jovem. Mas uma igreja jovem não quer dizer que tem que ser só composta de jovens, mas uma igreja que realmente tem um padrão jovem, no sentido, padrão jovem não é que é padrão de comportamento, não. O padrão da plenitude de Cristo, certo? Mas que articula bem, que corre bem, que faz as coisas certas. E aí você vai precisar da cooperação daquilo que faz as pessoas mais idosas, porque eles são os mais sábios da igreja, pelo menos espera-se que seja, né? Naturalmente espera-se que seja, e que realmente a gente busque mais e mais essa comunhão com Deus, porque esse é o padrão principal, é nosso padrão com Deus, certo? Nossa vida com Deus, que é a coisa mais importante do que eu depender de homens. Amém? Louvado seja o Senhor, Pai, pela Tua palavra. Te agradeço e te louvo, Senhor, e te agradeço por tudo que o Senhor tem nos ensinado até aqui. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, semana que vem nós vamos começar outro estudo, e também é um estudo prático. Como que eu vou fazer anotações para você fazer seu devocional, para você fazer as outras coisas, para você fazer anotação, tá? Também é bem prático, baseado também no mesmo do Witness. Vai ter, pode dividir? Vai ter. Pode ser no final? Não, no final não tem jeito não, pode ser agora, tem que ser agora, porque depois a gente não se junta mais. Amen.
A gente vai tomar um café, assim, 5 minutos, né? Tem que ser um pouco rápido, né? A gente está um pouco atrasado. Mas é isso, os irmãos estão à vontade.